Bruxelles, je t'aime. Tu m'as fait manquer. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Tu m'as préféré. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, je t'aime. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas Meu Amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou o Luís Ferreira Lopes e nesta edição vamos falar sobre os desafios dos meios de comunicação perante as novas plataformas digitais e as fake news e de que forma isto mexe com a nossa vida e a liberdade que temos sempre como adquirida. Pois bem, os mídias tradicionais vivem a sua maior crise de sempre. A maioria das pessoas tem acesso a outras plataformas ou outras formas de receber informação e entretenimento e isso é feito sem intermediação de jornais, televisões e rádios. A Google e a Meta ameaçam o modelo de negócio e vários grupos de comunicação na Europa e nos Estados Unidos têm cada vez mais dificuldade em gerar receita através da publicidade no mercado tradicional. Estarão plataformas como o TikTok, Instagram ou o X ou o YouTube a matar os jornais e as TVs como as conhecemos ou, pelo contrário, até podem ser uma oportunidade para os mídias tradicionais? Está a tecnologia a matar os meios de comunicação ou são os mídias que não conseguem adaptar-se a uma mudança tecnológica vertiginosa? E ainda, vamos também medir o pulso à democracia. Estão os regimes democráticos ocidentais ameaçados pelas fake news e a desinformação na era das redes sociais? As redações cada vez mais fragilizadas e com poucos meios conseguem fazer, por exemplo, double check ou dupla verificação? A liberdade de informação é alvo de ataques em vários países fora da Europa e ditaduras e movimentos de extrema-direita manipulam a comunicação pelas vias digitais. Por isso, perguntamos também, deve haver novos filtros perante a avalanche de dados nas redes sociais? A liberdade de expressão é, afinal, inimiga dos meios de comunicação e informação tradicionais? Pois bem, para debater estes temas tenho comigo António Costa, diretor e principal acionista do ECO, marca de informação económica líder no digital, Luísa Meireles, diretora da agência noticiosa Lusa e Fátima Carioca, dean da IES Business School. Obrigado aos três e a si que está desse lado, naturalmente. Bem, vamos então começar o debate. Temos aqui pano para mangas, como vimos. Luísa, começo por ti. Este cenário de crise em Portugal e a nível europeu, eu diria até a nível mundial, tem a ver com a questão de falta de capacidade de resposta dos mídias tradicionais em relação às grandes plataformas, às Googles, como estávamos a falar, ou alguma outra explicação? Eu acho que é todo um conjunto, não é? Há um digamos, um ecossistema mediático que evoluiu e mudou tremendamente e se acelerou, e cuja mudança se acelerou nestes últimos anos, não é? Digamos que desde o princípio do século XXI, mas cujas tendências já vinham de trás. Portanto, não é apenas os meios tradicionais que têm dificuldade em se adaptar, é também todo um sistema mediático que está em mudança, onde efetivamente irromperam as Big Tech, não é? As grandes tecnologias, as grandes plataformas, que vieram sucessivamente, ou têm vindo a ocupar o espaço que era dos meios tradicionais, ou pelo menos as audiências, e que é, enfim, aquilo que fez viver, ou que faz viver os meios tradicionais, ao mesmo tempo que foram que as receitas, nós sabemos que anteriormente, principalmente os mídia, não é? Os meios de comunicação social viviam da publicidade, não é? Todo o século XX, não é? Essa publicidade, a partir da altura que surgem as grandes plataformas, foi sendo capturada por essas mesmas plataformas, ao mesmo tempo que sugavam os conteúdos dos meios tradicionais. Os meios tradicionais caíram naquele engodo, no princípio, de ceder gratuitamente as suas informações, os seus conteúdos jornalísticos, pagos, difíceis, etc. E depois é difícil arrepiar caminho, ou pelo menos que as audiências, o público consumidor, recupera ou volta atrás nessa vontade ou nesse hábito de consumir gratuitamente. Sendo, como a gente sabe, o jornalismo é caro, não é? E fazer o jornalismo a sério, convenientemente e de acordo com as nossas regras deontológicas, é sério, é custoso, custa dinheiro, portanto não é uma coisa assim tão simples. No meio disto tudo, há, efetivamente,
as fake news, ou seja, a desinformação, há todo um conjunto de fenómenos de falta de confiança, há os novos públicos que veem menos, e isso vai-se acentuando cada vez mais, há, digamos que uma desconexão com os meios tradicionais. Os meios tradicionais, também digo-te, têm estado à procura, e acho que constantemente à procura de novas soluções que resultem, mas há coisas que chegam ao seu teto. Eu estava a ler, por exemplo, o Digital News Report deste ano, diz que aparentemente chegamos ao teto das subscrições, e que não é possível, quer dizer, em Portugal são mais ou menos 10% os consumidores que pagam pela informação, não é? Online, estou a falar online. E nos outros países, onde há menos, onde existe, digamos que mais, eu nem quero dizer que seja espírito cívico, porque às vezes não é uma questão de serviço cívico, chegas a 18, 15, 20 e não passas daqui. E, portanto, a partir daqui, neste momento, eu acho que há que encontrar outro tipo de soluções. Mas isto é, digamos, em termos gerais. É o estado de arte para uns, porque eu como representante de um órgão público, não é? A Lusa, os órgãos públicos também enfrentam constrangimentos orçamentais mas já de vamos outro falar tipo, com não é? disso. Muito bem. António, a Luísa falava precisamente desta questão digital. Tem havido uma aposta, no caso do ECO, quem diz o ECO, o Observador, enfim, outras marcas de mídia, exatamente, e os vários meios têm apostado no digital. Mas isso significa o fim do papel? Por exemplo, não tens apostado no papel? Não, mas eu deixei-me ser um bocadinho provocador para, aqui, como tu dizias, na minha dupla condição de acionista, portanto, investidor em mídia, neste contexto que tu acabaste de descrever, o que obviamente quem nos ouve poderá pensar, enfim, para um diretor de um jornal de economia, talvez não seja um bom cartão de visita, mas investidor em mídia e diretor de um jornal, eu quero, digamos, se quiseres desmontar ou desconstruir aqui alguns pontos, alguns pressupostos que eu acho que levam a análises erradas de soluções ou de caminhos ou de alternativas. Por um lado, eu refuto muito a ideia de que estamos a viver uma crise. E eu vou explicar porquê. Porque uma crise pressupõe que nós podemos voltar ao ponto de início, ao ponto de partida. E nós não podemos voltar ao ponto de partida. Não há volta ao ponto de partida, portanto, estamos para lá de uma crise. Nós, quando temos crises, há, digamos, covas, digamos assim, não é? E depois regressamos e as coisas podem continuar. Portanto, é uma com ruptura. maior... É uma ruptura. É uma ruptura. E esse ponto de princípio, esse pressuposto, leva-nos a tentar encontrar outros caminhos e outras soluções. Nós também sabemos que o valor social dos mídia, e sobretudo neste contexto, como dizias, Luísa, em que há, de facto, o tema das fake news, lá vamos, e o volume de informação é tanto, que o valor social dos mídia também tem aqui uma oportunidade, porque o valor social é enorme, o valor económico é muito baixo. E nós temos outros setores de atividade, enfim, não quero ser deselegante, mas já que estamos a passar na Europa, uma fase de guerra na Europa, nós podemos dizer, por exemplo, que a indústria de armamento é exatamente o contrário, não é? Tem um valor económico brutal e tem um valor social muito baixo, porque as pessoas reagem naturalmente negativamente ao negócio das armas. Os mídias é exatamente o contrário, mas apesar de tudo, eu creio que este contexto em que vivemos, e até, enfim, com pressão e com tensão com alguns países, digamos, até democracias liberais que estão a testar os limites do que nós podemos considerar as democracias liberais, isso corresponde, quanto a mim, a uma oportunidade mesmo para os mídias. Portanto, estes dois pontos eu acho que são importantes para enquadrar o que é que pode ser a discussão, digamos, de saídas para isto. Há um terceiro ponto que eu também quero desconstruir. O nosso setor o nosso setor em Portugal, portanto, cada país traz o seu contexto, vive, de facto, mudanças profundas. Mas eu quero recordar que a Mídia Livre, um grande grupo económico de mídia, foi vendida há 1 ano e meio, 2 anos, por 90 milhões de euros. Portanto, houve, incluindo dívida, o Enterprise Value, portanto, houve um negócio em cima de um grupo de mídia no valor de 90 milhões de euros. As rádios da Mídia Capital, há 2 ou 3 anos, foram vendidas por 80 milhões de euros. Sabe-se, é público, discussões sobre a capitalização do grupo empresa, com discussões com investidores.
a natureza da discussão é diferente, tem a ver também com a governação e o controle da empresa, mas há disponibilidade de investidores, portanto, nós estamos aqui. Ou seja, continua a ser um mercado apetecível. Continua a ser um mercado que atrai capital. Eu também acho, quarto ponto, que o nosso próprio discurso jornalístico, digamos assim, ou dos jornalistas, ou dos agentes que estão na profissão, classificarem o nosso setor um setor desgraçado, também não é bem a fórmula mais adequada para atrair capital. Porque é difícil atrair capital quando nós próprios, que somos os agentes deste setor, dizemos isto não tem solução, as empresas tecnológicas são o nosso mal e, portanto, há caminho e há negócio. Sim. Há caminho e há negócio. E há um quinto ponto, numa longa, para abrir aqui a discussão, porque admito que vindo este discurso de um jornalista não seja assim muito consensual. Mas há um quinto ponto que parece muito importante, é que as empresas de mídia que têm pouco capital, e eu acho que o tema principal das empresas de mídia, enfim, há vários, não é? Mas o principal para mudar, digamos, o estado em que nós vivemos, ou para conseguirmos ultrapassar esta ruptura, é capital, é falta de capital. Daí que eu acho que o Governo perdeu uma grande oportunidade, porque dedicou-se a um plano e bem, e bondoso seguramente, apresentado há um ano, e falha no que é essencial, que é a capitalização das empresas. Não é só nos textos, não é só no calçado, não é só nos setores industriais. Nos mídia há um problema de capital. É preciso, porque não é preciso apoiar, subsidiar com despesa corrente dos mídia. Mas essa parte já falamos mais à frente. E isso corresponde a uma coisa. Os mídia têm que investir em tecnologia. Enquanto os mídia, que são naturalmente meios cuja atividade é produção jornalística, de acordo com regras éticas e deontológicas que estão bem tipificadas, tem uma dimensão que, nos tempos que correm, é absolutamente exigível e sem a qual nós não vamos sair deste buraco em que parte dos mídias portugueses vivem, que é a falta de investimento em tecnologia. Muito bem. Então, faça este estado da arte, Fátima, e até pegando nesta questão também aqui económica, que nós depois vamos esmiuçar a parte do modelo de negócio mais à frente. Mas, quando olhamos, por exemplo, para os grandes gigantes tecnológicos, das Big Tech, que estão da Google, da Meta, sobretudo, como é que os meios, ou qual é a sua interpretação para o estado a que as coisas chegaram, relativamente aos mídias tradicionais? Eu acho que... Para já, eu acho que a primeira ultrapassagem que tem de acontecer é deixar de chamar mídia tradicionais. É um grupo de mídia, e o grupo de mídia a ter os meios tradicionais, supostamente tradicionais, se calhar são gourmet daqui a pouco, ou são premium daqui a pouco, porque há sempre o retorno, não é? Se calhar o papel vai voltar no nicho, etc. e tudo isso, mas de facto pensar os grupos de mídia como grupo de mídia. Eu acho interessante, há tempos li uma notícia sobre o New York Times, e quando nós pensamos no New York Times, pensamos papel, pensamos um grupo com mais de 100 anos, e, no entanto, as receitas em digital são 2 vezes as receitas do papel, certo? A marca é a mesma, o grupo é o mesmo, e por isso eu acho que esta complementariedade entre os dois é o primeiro posicionamento para onde se tem de olhar para o setor, certo? Pronto. Depois, eu acho que o setor está a sofrer daquilo que outros setores económicos estão a sofrer. Isto é, estão a ser empurrados por 2 grandes forças, uma delas que no fundo estão a mudar o mundo e por isso estão a mudar os setores económicos. Uma delas é necessariamente tudo o que tem a ver com a inteligência artificial e tudo o que tem a ver com tecnologia, e a outra tem a ver com a globalização e o acesso democrático àquilo que nós quisermos. Se eu se calhar perguntar a cada um de nós quanto da imprensa nacional e quanto da imprensa mundial nós consumimos, se calhar está a par e passo, não é? E por isso é essa democratização e essa globalização que influi também. O que é que isso influi em concreto na questão do setor dos mídias, certo? Eu penso que, em concreto, apontaria para 2 coisas. Uma delas é como é que o conteúdo é criado, não é? E aí nós podemos fazer muita utilização
às vezes bem, outras vezes nem por isso, de tudo o que seja tecnologia, certo? E também, por outro lado, como é que é consumido, certo? Muitos de nós falamos apenas no digital, pensando na área do consumo, mas também na parte da criação de conteúdos, e se nós pensarmos nisso, há uma parte ótima. Estas mudanças, todas elas, trazem oportunidades e ameaças, certo? É sabido. Claro que dentro das oportunidades há todo um mercado que se pode ser atingido, que embora seja mais complexo e mais fragmentado, é possível de ser atingido, não é? Dentro das ameaças como é que é as novas formas de financiamento, é só pago pelo consumo, pela monetização do consumo, ou nós temos que procurar outras formas de financiamento e fica para depois, para a continuação do programa. Aquilo que acho que é interessante é pensar nestas duas coisas, isto é, há uma democratização do processo criativo, certo? E por isso, se calhar, há uma necessidade de um investimento, como dizia o António há bocado, e eu acho que é um investimento profundo e, sobretudo, inteligente para chegar a novos conteúdos e para chegar a novos consumidores e para chegar, nomeadamente, às novas gerações, que dão a sustentabilidade, não é? Mas também exige uma personalização que é exigida pelos consumidores. O que é essa personalização? É descomplicar o acesso, é democratizar o acesso, certo? Não é criar barreiras ao acesso. Pelo contrário, o número de consumidores é um valor, é um asset, certo? Portanto, há que democratizar o acesso. E, por outro lado, tornar o conteúdo atrativo e, principalmente, a experiência igual. O que é importante é que eu, no canal digital, tenha a mesma boa experiência que tenho em papel e vice-versa. E noutros formatos que irão vir com o futuro. Não é? Mas esta questão do acesso, eu queria lançar-vos também um outro tema, que é a questão abordada já há vários anos, que é a questão dos públicos jovens. Bem, mas os jovens, de repente, já procuram os TikToks, mas as marcas de informação podem estar nos TikToks, muitas estão. Exatamente. Mas o que é que se pode fazer mais para que os públicos jovens ainda estejam ligados às marcas tradicionais ou clássicas de informação? Posso? Sim, claro. Eu estou inteiramente de acordo com aquilo que dizia a Fátima, que algumas das marcas tradicionais são líderes hoje da comunicação social. E o exemplo do New York Times ou do Washington Post nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, neste aspecto, em termos de comunicação, para o bem e para o mal, é, digamos que um farol que depois se reflete, cuja luz vai depois iluminando, e não estou a dizer, não estou a pôr aqui nenhuma questão política atrás disto. Não estou mesmo a dizer que ali se desenvolvem experiências ou ocorrem coisas que depois vamos verificando no resto do mundo. É mesmo assim. E isso que acontece com o New York Times, o Washington Post, etc., nós, por exemplo, esquecemos agora do que é aquilo que é, em termos de negócio, uma explosão, nomeadamente em Portugal, que são os podcasts, não é? Que e que se tornou de tal modo interessante até do ponto de vista de negócio, que é altamente monitorizável, digamos assim. É das áreas com mais taxa de crescimento de receita. Exato. Na Obviamente que a base é pequena, é muito pequena, mas a taxa de crescimento de investimento comercial em podcasts em Portugal é hoje o subsetor, o segmento de comunicação social que mais cresce. Exatamente. Mas eu falava dos jovens, mas falar do tema dos podcasts, mas o tema é... Não, porque os jovens também ouvem por podcast. Sim, exatamente. Tem a ver com hábitos de consumo. Exatamente. Com novas ouvir quando queres e o que queres, basicamente. É tal personalização. É a tal democratização / personalização que a inteligência artificial ajuda a fazer, não é? Mas, na verdade, os jovens também consomem. Eles consomem de outra maneira. Portanto, quando a gente diz, meios tradicionais, eu digo meios tradicionais que são aqueles que, digamos, que vêm do tempo passado, havia um jornal conhecido, local, etc., nacional, etc. Isso, digamos que é um meio tradicional, seja um jornal, seja uma televisão, seja uma rádio, etc. Tudo isto hoje evoluiu em múltiplas, que não há nenhum jornal tradicional, digamos assim, que não tenha hoje canais digitais ou que não seja associado a uma televisão, etc, etc. Portanto, acho que Provocação. E ainda fazem questão de ler em papel? Eu não leio em papel. Depende. Não leio. Depende. Há situações em que eu leio... Ao fim de semana.
Pois, é isso mesmo. Ao fim de semana São eu hábitos de leio em cultura. papel. Vamos lá ver. É. Eu acho que... Mas eu acho que os jovens aí leem mesmo aqui, Sim, digitalmente. digital, sim, isso é Isso aí evidente. eu acho que Isso é. é evidente. E consomem de uma forma muito É. diferente do que consome a nossa geração. Como é evidente. O Pois. ponto é, acho que há duas condições também, enfim, isto parece fácil, depois de fazer é obviamente mais difícil, mas há duas condições que parecem essenciais para que os meios tenham, digamos, capacidade, no fundo, de serem sustentáveis. E se forem sustentáveis, têm condições de fazer jornalismo, porque uma coisa vem com a outra. E, portanto, por um lado, eu acho que no mercado onde nós estamos hoje, o pior dos sítios onde estar é estar no meio. Isto é, ou se é muito grande, e as televisões aí, apesar de tudo, têm uma escala, e a Agência Luz, obviamente, mesmo com todas as limitações, que eu também acompanho, de resto, tive o prazer e o gosto de ser diretora adjunta da Luz há muitos anos, e, portanto, mesmo com essas limitações de uma agência pública, ou de uma televisão pública, ou dos canais de televisão privados, à escala portuguesa, são escalas muito grandes. Ou estás, digamos, no cume da cadeia, com projetos grandes e com volume, ou estás nos mais pequenos e especializados. Estar no meio é o pior dos dois mundos nesta altura. E daí que nós tínhamos hoje em Portugal, e essa é eu diria, uma das explicações para a dificuldade de tantos grupos, é que estão no meio com estruturas que foram criadas noutro contexto e que não foram, obviamente, alteradas. Muito pesadas e com muita dívida. Para a realidade e que, estando no meio, têm o pior dos dois mundos, porque têm uma estrutura pesada, mas não conseguem ter a receita associada a essa estrutura pesada. Os meios mais pequenos. E mais pequenos não é só em dimensão, mais pequenos no sentido de foco no segmento onde estão, na área onde estão. Apesar de tudo, têm hoje capacidade de responder de uma forma diferente. Mas tu estás, por exemplo, a falar que é jornais económicos, como é o Eco, Não só, ou de nicho, desportivos. os de nicho. Não estou a dizer sim, economia, estou a segmento, dizer... sim, de nicho, ou serem, vamos lá ver, se forem de política, ser só de política e não querer fazer tudo, porque não é possível fazer tudo, porque não há recursos para fazer tudo. É preferível. O que é preferível? Digamos, do ponto de vista acionista e do ponto de vista dos jornalistas. António, deixa-me só desafiar-te. No fundo, lanças esta explicação sobre o modelo de negócio, na verdade, já a seguir, porque nós vamos fazer aqui uma curta pausa. Quando voltarmos, iremos falar sobre sustentabilidade do modelo de negócio, como falámos, também a saúde da liberdade de imprensa e da democracia na era das fake news e da desinformação. Bem-vindo de novo ao Bruxelas, meu amor, e à conversa com os nossos convidados. Vamos continuar a debater o tema dos desafios dos mídia e da liberdade e olhamos agora com maior atenção para a sustentabilidade do modelo de negócio dos meios de comunicação tradicionais ou clássicos. António, estavas a defender ideias relativamente à questão do modelo de negócio. Sim, eu acho que Portugal não é um mercado pequeno. Nós temos países com mercados até mais pequenos que o nosso e com meios de comunicação social muito mais sólidos e muito mais sustentáveis. Mas não é apenas a dimensão do mercado, porque o nosso mercado até nem é tão pequeno como isso ao contexto europeu. Com as dificuldades que nós temos do ponto de vista económico, com o nosso PIB per capita, diria que o pior dos sítios onde estar, como estava há pouco a sublinhar, é estar no meio. Mas isto significa que também é muito difícil para grupos, e conhecemos alguns grupos, o Grupo Empresa, por exemplo, a Global Media, mas grupos muito sacrificados, entre aspas, por dívida. Como é que se resolve? Pois, bem, isso resolve-se com capital. Portanto, obviamente que o capital não chega se depois os meios não tiverem eles próprios, como qualquer empresa que vende qualquer produto, uma estratégia consistente e um mercado onde quer estar. Isto é, o segundo ponto é quem é que queremos chegar e se estamos a fazer o que devemos fazer para chegar a esses públicos. Porque às tantas, e isso acontece muitas vezes na nossa autoavaliação, autocrítica, na nossa discussão nas nossas equipas internas, é que às tantas fazemos coisas que não são exatamente para os nossos públicos e os nossos leitores. É para isso que estamos a trabalhar. Para quem é que estamos a trabalhar? A Fátima Carioca dizia há pouco um tema que me parece importante, que é, no meio disto tudo, ter uma marca, seja ela centenária ou uma marca mais recente, é absolutamente crítico. Isto é, no meio da confusão, as marcas que vão ficar cá para contar a história são as marcas credíveis, que os leitores, obviamente, percepcionam como marcas rigorosas, que dão notícias. Nós, às vezes, esquecemos este pequeno grande pormenor, não é? Este por maior que é. O segredo está na marca. Costuma-se brincar, o segredo está na massa, mas neste caso está na marca? Não, pode estar na marca, mas também está em algo que é ter uma estratégia, não é? Porque é verdade que, por exemplo,
que é necessário capital, mas o capital não entra se não houver um bom plano de negócio e uma boa estratégia, não é? E por isso eu diria que há perguntas estratégicas que são necessárias ser feitas em cada um dos grupos, começando, por exemplo, pelo qual é o bom equilíbrio entre pessoas e tecnologia. Há bocado perguntava como é que chegamos às novas gerações. Chegamos da mesma maneira que chegamos às outras gerações. É captar a atenção, captando a atenção, capta-se o tempo e capta-se o tempo, capta-se o dinheiro. E por isso estava eu a dizer que este equilíbrio entre onde é que eu vou aplicar as pessoas e onde é que eu vou aplicar. Eu acho que há duas coisas que é importante estar em pessoas e que nunca serão tiradas das pessoas. Uma delas é a criatividade, certo? E a outra é o discernimento, não é? Nem todas as notícias, por exemplo, de violência são para apagar, como aconteceu com o Facebook quando apareceu em 2016 uma fotografia da guerra do Vietnã, certo? A segunda pergunta é como é que eu posso potenciar a criatividade sabendo a quem é que eu me estou a destinar e por isso tem de estar alicerçado numa análise muito profunda dos dados, seja dos dados de quem é que são os meus consumidores atuais e quem é que são os consumidores a quem eu quero chegar, conhecê-los muito bem. E o último é gerir a transição entre um modelo e o outro, certo? Luísa, e quando olhamos para estas questões, mas olhamos também com mais atenção para a lógica de serviço público e para a especificidade de uma agência noticiosa, o financiamento é assegurado pelo Estado, que somos todos nós. Mas há alguma outra forma de pensar o modelo de negócio? Existem agências de notícias privadas lá fora, não é? Em Portugal, a agência de notícias Lusa é a única, como agência de notícias, não é? E recentemente foi, como a gente sabe, adquirida praticamente a 100% pelo Estado. E, portanto, vive, e eu acho que isso digamos, é uma incerteza financeira versus certeza. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nós sabemos que o Estado paga, portanto, o dinheiro da Lusa provém do Orçamento do Estado, todos nós, como tu dizes, mas, ao mesmo tempo, não é elástico, não vem sempre. E nós não podemos fazer eventos ou fazer outras, ou tentar enfim, criar outro tipo de receita, não é? Outro tipo de receitas. Nós não temos publicidade, não é? Portanto, nós vivemos, a Lusa vive inteiramente do financiamento do Estado. É, de facto, a maior redação do país. Sim. E abrange tudo. E é muito difícil, porque se os outros, há bocado o António dizia que é preciso focar-se e haver há soluções de negócio melhores e mais rentáveis, sobretudo quando são focadas em determinados públicos, etc. A Lusa tem um público imenso, é tudo. E, portanto, a Lusa supre para muitos desses meios conseguem viver porque existe uma Lusa que pode ir fazendo... A imprensa regional. A imprensa regional, sim, mas eu já nem... Bem, a imprensa regional está Está no limite, é verdade. Eu vou provocar aqui a Luísa para animarmos aqui. Está bem, ok. Então, não, provoca já. Porque um ponto a favor da diretora e da equipa da Lusa. Acho que o Governo cometeu um erro capital, não vou pedir, obviamente, à Luísa para comentar, por razões óbvias, mas que foi ter comprado a participação do setor do privado. O que o Governo devia ter feito, o Estado, é ter aumentado o capital, ter reforçado o capital da Lusa para que a Luísa e os seus colegas tivessem dinheiro na empresa para investir em mais jornalistas e mais jornalismo. Se o privado quisesse ir, aumento de capital. E aumento de capital, se não quisesse ir, não ia e ficava com menos posição. Era isso que o Estado devia fazer. Optou por o dinheiro que a Lusa precisa, optou por dá-lo a um acionista privado. Acho que fez mal e muitas vezes se diz lucros privados, prejuízos públicos e, na verdade, este é um caso evidente. Mas tem um efeito perverso. Se todos os meios publicam, eu vou ser simpático, 50% das suas notícias são iguais, da Lusa, qual é o efeito diferenciador e qual é o incentivo de cada um de nós, consumidores, digamos, leitores, de escolher um ou outro se eu sei que aquela notícia está igual em todo lado? Exato. Onde é que está a diferenciação? Foi por isso que eu... Mas isso é um problema das redações e dos jornais. Não é da Lusa. A Lusa faz o seu papel. Eu diria, estrategicamente, enfim, era outra discussão. Eu acho que a Lusa deveria ter ainda mais informação regional e local e menos informação política nacional. Mas tem. Não estou a dizer que não tem. Eu sou assinante no ECO, enfim, sim, mais uns serviços do que outros, claro. Mas mesmo para terminar, uma das soluções que foi discutida era que o serviço da Lusa fosse gratuito para determinados meios. Isto pode ser muito útil no curto prazo. Ainda vai cavar mais a nossa sepultura, porque vamos estar todos a dar as mesmas notícias. E eu acho que a diferenciação
e o apoio do Estado deve ser em capital aos investidores que quiserem e depois aos leitores. Isto é, os leitores a terem benefícios, incentivos, para escolherem o seu meio como quiserem. Obviamente, com mais meios para a informação, enfim, do Estado, nomeadamente a Lusa. É um tema que daria pano para mangas. Como sempre, pode ver as últimas notícias nas diferentes plataformas da Euronews. Obrigado aos nossos convidados e assim que está desse lado, até já. Olá e sejam bem-vindos ao Bruxelas, Meu Amor, o programa da Euronews que lhe traz todas as semanas, em português, as notícias e os debates que marcam a atualidade europeia. Eu sou o Luís Ferreira Lopes e nesta edição falamos dos desafios ou da crise dos mídia e temos connosco António Costa, diretor e principal acionista do ECO, marca de informação económica em plataforma digital, Luísa Meireles, diretora da agência noticiosa Lusa e Fátima Carioca, dean da IES Business School. Bom, vamos olhar agora para uma questão aqui muito específica, que é a questão das fake news, a questão da desinformação e saber se, face ao cenário que temos nos mídia, não estamos com a democracia em risco, sobretudo nos regimes ocidentais. Sim, eu acho que a questão das fake news é um título muito genérico, digamos assim, porque acho que há aquelas fake news que são tipicamente manipuladas e até fabricadas, não é? Mas depois há todo o outro tipo de, que lhe podemos chamar também fake news e que tem a ver com o levar as pessoas a fazerem inferências que são enganosas ou acreditarem que existe uma correlação causal até, muitas vezes, e que não é verdadeira, certo? Traz um problema logo de fundo e que tem a ver com a credibilidade dos próprios meios de comunicação e eu diria com a credibilidade das próprias notícias. Quando nós perdemos a confiança nos mídia, sim, de alguma maneira toda a vida social e política está abanada, digamos assim, no mínimo, certo? E essa confiança nos mídias, de acordo com vários estudos que foram feitos, tem vindo a decrescer. Há um que aponta, inclusivamente, que 1 em cada 10 das pessoas acredita nos mídias. Os outros 9 não acreditam nos mídias, o que é um valor estrondoso, digamos assim. É verdade que é a nível mundial, não tenho os dados de Portugal. O que é que isso leva, e essa falta de confiança, essa falta de credibilidade nos mídias, leva a vários temas que são todos igualmente importantes. Um deles, começando logo pelo tema político, pode levar a decisões políticas indevidas e pode levar à diminuição da confiança nas próprias instituições sociais e políticas. E nós todos sabemos que há muitas análises sobre isso, que um país onde as instituições não são credíveis é meio caminho andado para crise social, crise económica, etc, etc. E isso leva a uma sociedade que todos nós percebemos quais são os sinais que estamos a ver e que tem a ver com a polarização da sociedade, por um lado, tem a ver, por exemplo, com uma sociedade genericamente conflituosa e também genericamente indiferente, seja aos outros, seja ao bem comum. E, portanto, gerações e grupos sociais indiferentes ao que se passa na política e, de alguma maneira, desencaixados ou descomprometidos com a vida social e com a vida política. Luísa, este pode ser o resultado perigoso da desinformação e das fake news? Este resultado não é só fruto da desinformação. Este resultado é também fruto do ambiente que atualmente se vive, de uma polarização social, que é também alimentada pela desinformação. Pescadinho de rabo na boca. É quase, não é? Quase. E nós vemos como isso, em regimes tão próximos de nós, ou em países tão próximos de nós, isso está a acontecer. Desinformação sempre houve. Informação é poder. A desinformação também é. E isso é... E é por isso é que, para os efeitos que isso tem no jornalismo e na confiança das pessoas, e sim, em Portugal continua a ser um dos países onde a população mais confia no jornalismo e tem uma desconfiança em relação à desinformação. E já foi maior essa confiança, mas Portugal está a um nível bastante superior, o que é ótimo. Nos últimos tempos, com o avolumar... Deixe-me interromper, porque é muito devido aos meios de comunicação tradicionais.
Exatamente. Portanto, é uma coisa que se prolongou, Exatamente. efetivamente. E hoje as coisas complicam-se mais ainda devido à inteligência artificial e torna-se, aliás, muito difícil para todos nós, às vezes, discernir aquilo que é ou não é. É curioso que este avolumar das coisas, que hoje se propaga mais rápido e tem mais efeito, porque há tecnologias que o permitem, porque a tal história sempre existiu, continua a existir, mas hoje tem um motor muito mais desenvolvido. Nós temos que acaba por criar a tal história de uma outra indústria, e no bom sentido, que é a verificação de factos, não é? A verificação de factos é o core business do jornalismo, no que a gente Sempre conhece. foi, não é? Sempre foi, é o contraditório, é dito de outra maneira. Só que hoje, devido às técnicas, a tecnologias e ferramentas que existem, tecnológicas, permite-nos fazer essa desmistificação, essa verificação de outra maneira, que não o simples antigamente, como a gente fazia, do contraditório. Tu tens que publicar um texto, tens que ouvir 2, 3 pessoas sobre o mesmo assunto, não é? Mais ou menos, é esta a regra, digamos. A verificação de factos tornou-se necessária devido também à sofisticação dos meios que são usados pela desinformação. António, muito rapidamente. Muito rápido. Eu acho que, obviamente, a tecnologia que permite as fake news, de uma forma geral, a capacidade de desinformar, também nos permite a nós responder de uma forma muito mais rápida nessa verificação, o que não acontecia há 10 anos. Acho que há um ponto muito importante neste trabalho. É uma oportunidade para o jornalismo e para os jornalistas. Sejamos todos nós capazes, de, obviamente, aproveitar este contexto. E há um fator também que eu acho que é crítico, que é os jornais, os meios. Eu também não gosto muito da expressão tradicionais. Os meios estarem nas várias plataformas, nos vários espaços onde os leitores estão. Porque se estávamos há 10 ou 15 anos no papel, hoje estamos nas redes sociais, e nós podemos dizer que não gostamos de nós, em termos gerais ou coletivos, alertar para os problemas das redes sociais, mas se os leitores lá estão, nós também temos que lá estar e sermos capazes de, digamos, de informar, ou de verificar, ou de fazer o contraditório, também nesses espaços. Portanto, a nossa capacidade de estar próximo dos leitores vai ser, diria, a chave próxima, digamos, mais imediata, de conseguirmos afirmar o que é o valor do jornalismo, por comparação a redes sociais, que têm outro papel. Há 10 anos ou há 5 anos, creio que se chegou a confundir um bocadinho o que era o papel das redes sociais face ao que é o papel dos jornalistas, ou do jornalismo, ou dos meios de comunicação social. A nossa obrigação, ou a nossa oportunidade, é fazer essa diferenciação também nesses espaços onde se faz a desinformação. Quero agradecer-vos muito, temos mesmo a derrapar já o tempo deste programa, foi um ótimo debate. Obrigado naturalmente aos nossos convidados por terem aceitado o convite e também um obrigado muito especial a si que está desse lado. Se quiser deixar as suas sugestões ou comentários, escreva-nos para bruxelasmeuamor@euronews.com. Quanto a nós, já sabe, voltamos em breve com mais notícias em português aqui na Euronews. Então, até para a semana.